Queridos, a paz do Senhor. Amém? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, se resguardando nesse período de quarentena, né? São as recomendações que a gente recebeu e o correto é que a gente possa se proteger, tá bom? Sendo assim, infelizmente, a gente vai ficar privado, né, ainda por um tempo da presença, né, um dos outros. A gente não vai poder interagir em sala de aula, como é o ideal que aconteça, tá bom? Bom, em primeiro lugar, quero pedir perdão para vocês pela demora na entrega no conteúdo, né? Não é o ideal. O professor ele sempre prefere, né, interagir com os alunos em sala de aula. Assim a aula fica mais viva, fica mais dinâmica. Mas, enfim, quis Deus que dessa vez eu gravasse uma aula, né, desse uma aula, aliás, olhando para uma câmera. Para mim é um pouco mais difícil, tá? Mas eu espero que vocês compreendam, porque isso se faz necessário no momento, tá legal? Bom, eu só fazendo uma pequena recapitulação daquilo que já vimos. Desde o início das nossas aulas, a gente trabalhou sobre a finalidade, né, dessa matéria, administração eclesiástica. Fizemos ali um bom debate em sala de aula, falando a respeito do porquê é necessário estudar sobre a administração eclesiástica, qual é a relevância, né, dessa disciplina. Falamos sobre um pouco da tarefa da missão da igreja e nós estendemos um pouco mais, né, passamos mais tempo debruçados sobre a natureza dupla da igreja, né? Vocês lembram bem, falamos sobre a igreja como organismo e como organização e o que cada uma dessas definições significa, tá legal? Então a gente vai dar conteúdo aqui à nossa disciplina. Eu tenho certeza que todos vocês têm a apostila em mãos, tá? Então vamos, a partir de hoje, desse momento, avançar dentro da definição de administração, que é o ponto aqui do nosso conteúdo, tá? Então vejam bem, conforme está aí na apostila de vocês, a definição de administração está assim, ó: ato de ministrar ou presidir, não é isso? Tem até uma referência aí em 1 Timóteo 3, versículo 4 e versículo 5, tá? Vamos dar uma lidinha nessa definição. 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5, diz o seguinte, olha: deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito, pois se realmente não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse texto, tá, é um texto muito destinado a obreiros, tá? Haja visto que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, essa carta, para um jovem pastor chamado Timóteo. Então todas as recomendações que Paulo ele vai levar até Timóteo através de carta, evidentemente se estendem a todos nós que somos obreiros e obreiras hoje da casa do Senhor. Portanto, antes da gente pensar em qualquer atividade de administração eclesiástica, qualquer atividade de administração na igreja, de liderança, enfim, a pergunta que todos nós devemos fazer, uma pergunta pessoal, uma pergunta particular, é se nós não estamos deixando qualquer tipo de dívida com a nossa liderança doméstica. Tá legal? É em casa, irmãos, que acontece o estágio de qualquer obreiro. Uma pessoa que não consegue administrar bem as finanças familiares, as finanças da casa, que não consegue dar um bom direcionamento, tá, para o equilíbrio das coisas no lar, evidentemente essa pessoa não está apta, essa pessoa não está preparada a exercer qualquer tipo de atividade de liderança na igreja, tá? Em casa, na família, você precisa lidar com pessoas. Na igreja, é evidente que também. Então, se você não consegue ter essa habilidade com a sua esposa que você conhece, com os seus filhos que você conhece, liderar quem você não conhece, tá, vai ser um pouco mais difícil. Talvez, num primeiro momento, pareça ser mais fácil você liderar quem você não conhece, tá? Do mesmo modo que talvez pareça ser mais fácil para uma pessoa que está sendo liderada ser liderada porque ela não conhece. Mas vai chegar uma hora, tá, que
o tempo, né, ele vai começar a gerar um pouco mais de intimidade entre as partes e você vai começando a ver quem é quem, conhecendo os defeitos, conhecendo as manias. Então, se uma pessoa não consegue liderar bem quem ela conhece, tá? Indo para a igreja, para o contexto eclesiástico, se você pega um grupo para trabalhar, vai passar um tempo que pode ser que esse grupo não consiga se identificar mais com a sua liderança. Então, isso é um problema sério, tá legal? Então, a recomendação a todos aqueles que administram, todos aqueles que presidem um trabalho, é que eles tenham passado por um período probatório dentro das suas próprias casas, tá? Essa é a recomendação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Então, meu irmão, minha irmã, toma muito cuidado com o que você anda fazendo dentro de casa, hein? Tá? O testemunho da sua família é essencial, tá? Para que você seja de fato qualificado para as atividades na igreja. Só como parêntese, porque eu estou abordando aqui com vocês, você pega denominações tipo a Batista, por exemplo, toda vez que um pastor ele vai ser ordenado, tá? A esposa dele também é entrevistada. Então, quem está ascendendo, né, para o cargo do episcopado, ele vai ter que responder sobre sua conversão, tá? Sobre o seu chamado. Ele vai ter que responder teologicamente, mas a família precisa dar testemunho sobre a vida daquele candidato, tá? Então, a gente sabe que isso não faz parte, né, não é, pelo menos no contexto regular da Assembleia de Deus, normalmente, tá, via de regra, esposas, tá, maridos não costumam ser muito consultados, não, tá? Isso não é uma prática nossa. Algum caso ou outro, algum caso isolado, pode ser até que aconteça, mas ainda não é uma prática da denominação, tá legal? Mas assim, não é porque a denominação não exige, tá, que a gente vai passar por cima de um princípio da palavra de Deus. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui com o que a apostila está trazendo para a gente a respeito de administração. Então, vamos lá. A palavra administração possui um significado simples, porém está dividido por diversificados fatores que corroboram para o sucesso de sua aplicação nas diversas áreas da sociedade. O termo administração vem do latim, aí está o prefixo ad, tá? Direção, tendência para, e minister, que está entre parênteses aí, subordinação ou obediência, designa o desempenho de tarefas de direção aos assuntos de um grupo, tá? Então, vamos conversar aqui sobre o que esse texto aqui está trazendo para a gente por definição de administração. Então, vamos pegar um pouquinho aqui a questão da etimologia da palavra, né? Então, segundo o que está aqui na apostila, você tem a junção, né, de duas palavras no latim, ad e minister, que vão juntar, vai ficar administer, ou administração, segundo a transliteração do termo, né? Nós conhecemos a palavra, o vocábulo dessa forma. Pois bem, então você sabe que para administrar você precisa dar direcionamento, né? Você precisa dar uma direção para um trabalho. Por outro lado, né, na sequência, dentro da própria palavra, está dizendo o seguinte, minister, ou seja, subordinação ou tendência. Essa palavra minister, tá, também do próprio latim, ela significa minus, ou seja, o menor. Tá? O que eu quero dizer aqui com isso para vocês? Por mais que o administrador seja a pessoa responsável por dar um direcionamento, para dar a direção de um trabalho, veja bem, todas as instituições, não somente as instituições eclesiásticas, elas têm uma missão. Tá? A missão não é de homens, a missão não é da pessoa. A missão ela sempre pertence a uma instituição. Tá? Provavelmente vocês já fizeram algum briefing, né, na hora de ser admitidos numa empresa e normalmente o que se faz? É apresentado para você quais são
qual a missão, aliás, e qual os valores da empresa. Então, você pega uma empresa, seja uma empresa estatal, seja uma empresa privada, você tem ali qual é a missão da empresa. E você, obviamente, precisa se enquadrar naquela missão. Tá? Então, a igreja ela também tem uma missão. Tá? A igreja também tem o seu papel a cumprir. Agora, Deus ele designou alguns homens, tá? Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, para poder pegar essa missão e traduzir para o restante das pessoas que compõem a igreja. Tá? O que eu quero dizer com isso? Onde que essa palavra minos, menor ou ministro se enquadra na definição de um administrador, da administração? O administrador, queridos, ele é um servo do próprio trabalho. Ele é menor do que a missão da instituição que ele lidera, que ele coordena. Tá? Então, veja bem, pastor nenhum, líder nenhum que seja, ele tem prerrogativa de mudar a missão da instituição. Tá? Como nós entendemos qual a missão da igreja, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos de missão da igreja. O que é a missão da igreja? É representar o reino de Deus na terra. É uma missão da igreja. Outra missão da igreja é proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É missão da igreja, nós sabemos disso. Né? Outra missão da igreja é discipular pessoas. Né? Lembra do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Nós precisamos pregar, nós precisamos discipular pessoas, fazer discípulos. Então, essas são missões. Então, não pode chegar qualquer pessoa diante da instituição igreja e começar a dizer por ele mesmo o que deve ser exercido, o que não deve ser exercido, o que é mais importante, o que é menos importante. Não. O administrador ele é um servo da missão da instituição, ele é um servo desse trabalho. Ele vai dar um direcionamento no seguinte sentido: ele pega a missão, ele traduz, ele vê o recurso, ele vê dentro do contexto onde aquela igreja está, o que deve ser feito primeiro, o que vai gerar menos impacto, não é? Ou vai gerar mais impacto, dependendo do ponto de vista, o que você precisa trabalhar primeiramente, aquilo que você pode deixar em segundo lugar, tudo dependendo, queridos, do contexto onde você está trabalhando, tá bom? Então, por exemplo, você não vai começar a liderar um trabalho de plantação de igreja, né? Pegar talvez uma região um pouco mais pobre, quem sabe o nordeste do Brasil, e você vai chegar lá querendo fazer um grande congresso de irmãs, por exemplo, né? Um grande congresso de jovens. Não faz sentido. Né? A prioridade daquele lugar não é fazer congresso, é fazer evangelismo, missões, né? Você representar o reino de Deus, enfim, tudo aquilo que está dentro da missão da igreja, você olha qual a realidade local e você vai direcionar o melhor trabalho para aquela situação. Tá? Então é assim que funciona sempre. Para poder corroborar com o que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? A gente pode lembrar aqui do texto de Lucas 22, 27. Deixa eu abrir junto com vocês aqui. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, 22, 27. Tá aqui, olha só. Isso aqui é um texto excelente para a gente combater aquela famosa arrogância, né, de alguns líderes que acham que são donos da igreja e que a missão da igreja está neles. Diz o seguinte, olha: pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. O que esse texto está dizendo para a gente, irmãos? Que maior no reino de Deus é aquele que serve. Ou seja, o administrador da igreja, ele é um servo do trabalho. Ele é um servo da missão da igreja. Ele não é maior do que os demais. Amém? Então, vamos ficar com essa palavra aí para poder a gente não perder de vista qual é o tamanho e a importância do administrador dentro da definição da própria palavra no contexto da administração eclesiástica. Tá legal? Em breve eu vou preparar algumas perguntinhas sobre isso para vocês aí. Vocês respondam, interajam comigo e a gente vai chegar num consenso. Beleza? Então vamos lá. Seguindo para o conteúdo da apostila, o seguinte... o termo bíblico para administração, né?
Tem alguns termos aí, vamos ler conforme está na apostila. Vamos lá. A palavra dispenseiro, do grego oikonomos, é encontrada 10 vezes no Novo Testamento. Por vezes é também traduzida por mordomo, está em Lucas 12:42, ou administrador, Lucas 16:1, e eventualmente como tesoureiro, Romanos 16:23, ou curador, Gálatas 4:2. A responsabilidade do dispenseiro, né, do grego economia, é mencionada 9 vezes, sendo traduzidas por administração, Lucas 16:2, dispensação, Colossenses 1:25, ou serviço, 1 Timóteo 1:4. O conjunto de palavras tem como radicais os vocábulos casa, do grego oikos, e lei, do grego nomos. No grego clássico, oikonomia significava originalmente a gerência de um lar, e oikonomos denotava o mordomo da casa. No latim, o termo é oeconomia, de onde se deriva o nosso vocábulo economia. Dispenseiro equivale a economo, originalmente um indivíduo encarregado de administrar uma casa grande. Tá? Tem uma referência em Isaías 2:19, tá? E 21, Lucas 16:1-17. Então, veja bem, irmãos, deixa eu só ajeitar aqui. O termo, né, descrito na palavra de Deus, ele basicamente vai ser autoexplicativo, segundo o que está na própria tradução. Tá? Então, você, por administração, você vai ter ali a referência da palavra dispenseiro, tá? Que é do grego oikonomos. Outros termos derivados do mesmo, que vão estar presentes na maioria das traduções, vão ser, conforme diz aqui na apostila, mordomo, administrador, tesoureiro e curador. Tá legal? Então, quem é o mordomo? Só para a gente pegar a definição da palavra e a gente não se perder da função, do ofício do administrador. Mordomo é o cuidador da casa, é o administrador da casa, é quem cuida da logística do lar. Talvez a melhor maneira de explicar a palavra mordomo é o dispenseiro, aquele que cuida da dispensa, é a pessoa que cuida dos recursos de uma casa. Tá? Quem é o dono da casa? O dono da casa é a pessoa que abastece a casa, é quem trabalha, e todos os insumos necessários à sobrevivência do lar, comida, produto de limpeza, móveis, enfim, tudo está por conta do dono da casa. Tá? Agora, o que acontece em lares, né, em casas onde você tem um dono que às vezes não fica tão presente na casa, essa casa precisa ter um administrador, um dispenseiro, um mordomo. Né? Inclusive tem até uma referência à palavra dispenseiro relacionada aos pregadores da palavra de Deus. Né? O John Stott, ele tem um livro bacana chamado O Perfil de um Pregador, e ele vai dizer que o pregador também é um dispenseiro, ele é como um mordomo, porque, veja bem, um mordomo, quando você pega uma família tradicional, ele é a pessoa que inclusive vai decidir qual é a alimentação do dia daquela casa. Para quê? Para evitar que todo mundo coma ovo todo dia, para evitar que todo mundo coma carne todo dia. Por quê? Senão a sua saúde vai ficar desbalanceada, não é isso? Se você come a mesma coisa todo dia, é evidente que uma hora vai faltar um nutriente ou outro. Então, quem é o mordomo, quem é o dispenseiro? É a pessoa que cuida do equilíbrio, tá? Então, é a pessoa que vai cuidar para que as coisas estejam exatamente nos seus devidos lugares, para que exista ordem naquele ambiente, para que exista ordem na casa. Então, dispenseiro e mordomo são palavras que se equivalem, tá? A mesma coisa a gente vai dirigir também ao termo administrador, tá? Eventualmente a gente vai ter outros termos como tesoureiro, tá? Tesoureiro, como o próprio nome diz, é aquele que cuida do tesouro da casa, que cuida das finanças da casa, né? No linguajar político, talvez dispenseiro seja o ministro da Fazenda, né? Ou conforme alguns países, você tem o ministro que cuida ali
dos gastos, né? Dos gastos públicos, enfim, tem outros nomes relacionados à tesouraria, a essa parte de administração de recursos financeiros, né? Planejamento, estava tentando lembrar o nome, ministro do planejamento. Então, o ministro das finanças, o ministro da fazenda é aquele que cuida da arrecadação, e do planejamento é o que cuida de como aquele dinheiro arrecadado vai ser gasto, tá? Então, o tesoureiro é quem cumpre essa dupla função, tanto de arrecadar quanto de dizer de que maneira vai ser gasto também, tá legal? Isso é interessante, irmãos, porque a igreja ela é um ambiente interessante, que todo mundo acha que tem condição de dizer como que a igreja deve gastar o dinheiro, tá? Mas muito pouca gente consegue articular maneiras da igreja arrecadar, tá? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma das pessoas que cuidava da gerência daquele grande evento que tinha na cidade, a Angra Expo, tá? E como vocês sabem, a Angra Expo, enquanto ela funcionou, ela sempre funcionou com dinheiro público. As igrejas não financiavam a Angra Expo, elas participavam, elas colocavam o nome, botavam a cara a tapa, mas quem pagava mesmo era a prefeitura, era o poder público municipal, tá? Então, o dinheiro do contribuinte todo ele era investido nisso. Quando a Angra Expo estava para acabar, estava começando a minguar e começaram os primeiros comentários de que ia acabar, eu conversei com um desses administradores, né, gerente desse evento, e falei, olha, o problema da gestão do Angra Expo foi não tornar a Angra Expo um evento autossuficiente financeiramente. Então, assim, é muito fácil eu realizar um grande evento com dinheiro que não é meu, né? Então, assim, igreja vai ser sempre esse ambiente, é uma cultura terrível da igreja. Todo mundo dando pitaco, onde deve ser investido, o que deve ser feito. Todo mundo quer ser o ministro que gasta, mas ninguém quer ser o ministro que arrecada, tá? Então, como administradores da igreja, tá? Se você é pastor, se você é líder de departamento, uma coisa que você deve estar muito atento é o que você deve fazer para que seja arrecadado os recursos necessários para que a missão que Deus te entregou aconteça, tá? Quem sabe você é líder de um departamento de evangelismo e missões, tá? E se você vai evangelizar, o ideal é que você tenha panfletos, que você tenha bíblias, que você tenha uma estrutura mínima para você poder chegar até o público-alvo da mensagem do evangelho, você tem alguma coisa a destiná-lo, tá? Agora, se você está completamente, né, você está desmuniciado, você não tem nada, você não tem recurso, não tem de onde tirar, é evidente que a obra torna-se mais difícil, tá? Então, é preciso que você faça um caixa, é preciso que você saiba como arrecadar, tá legal? Em breve a gente pode falar sobre maneiras da gente conseguir organizar melhor financeiramente o fluxo de caixa dos nossos departamentos. Isso é interessantíssimo, tá legal? Mas vamos deixar isso mais para frente. Outro ponto, além de dispenseiro, mordomo, administrador, tesoureiro, outro termo também que a gente vai encontrar na Bíblia como tradução possível para administrador é curador, tá? Tem um texto interessante, está aí na apostila de vocês, Gálatas 4:2. Vamos lá, Gálatas 4:2. Perdão, porque eu não estava com o texto marcado aqui na hora. Gálatas 4:2. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 para poder entender, tá? Contudo, eu afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai, tá? O que é um curador, tá? A palavra curador, ela significa zeladoria, tá? É uma pessoa que zela, uma pessoa que cuida, e cuida daquilo que evidentemente não é dela, tá? Vamos pegar aqui um caso, né? Conforme até dentro do exemplo que está descrito aqui no texto, uma pessoa menor de idade recebe uma herança. Tem um pai muito rico, a mãe muito rica, e
essa pessoa menor de idade se torna órfã, menino ou menina, não importa. Ele agora tem toda a riqueza que pertencia aos pais, mas ele não tem idade o suficiente para administrar. Ele, pela lei, é considerado incapaz de administrar sua própria riqueza. O pai, através de um instrumento que a gente conhece como esqueci o nome agora, perdão, testamento, lembrei. Ele vai designar quem vai ser o tutor dessa criança no caso de vacância, ou seja, vacância é vago, estar vago, cargo vago, né? uma ocupação vaga. Então, os pais, né? No caso o pai e a mãe, eles agora faltaram porque faleceram. Né? Eles não estão mais presentes para o exercício da paternidade como administradores daquele recurso. O que acontece? Eles, prevendo uma eventualidade de faltarem, eles vão dizer quem é que vai responder, ou quem vai cuidar, quem vai zelar pelo patrimônio deixado para aquela pessoa que, por enquanto, é incapaz de administrar. Então, essa pessoa que administra no lugar de outro é chamado de curador. Tá? Então, a Bíblia ela vai apresentar a função de administrador, traduzida, pelo menos na nossa Bíblia em português, por todas essas palavras que nós comentamos. Tá? Então, pode ser mordomo, pode ser administrador, pode ser tesoureiro, pode ser curador, pode ser dispenseiro, tudo isso está dentro, tá, do mesmo guarda-chuva da administração. Beleza, pessoal? Então, a respeito de administração, conversando sobre o termo administração, sobre definição da palavra, é isso que eu tenho para colocar para vocês nesse vídeo. Show de bola? Então, qualquer dúvida, me liguem, passem o WhatsApp. Eu vou preparar um caderno de exercício para vocês sobre a definição de administração, tá? E vão mantendo contato, show? Então, não é porque a gente está distante que a gente vai deixar de interagir. Tranquilo? Qualquer dúvida, me digam que no próximo vídeo eu já posso até iniciar o próximo vídeo respondendo a dúvida de algum de vocês. Tá bom? Então, continue orando por nós, ore pela FATESP, ore pelos professores, ore pela direção do seminário, tá? Ore para que essa situação de pandemia se resolva logo, no nome de Jesus, para que a gente possa estar junto o mais breve possível, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, estamos juntos, forte abraço.